Após uma investigação parlamentar concluir que o acordo da TV Globo com o grupo Time Life era ilegal, a parceria foi dissolvida em 1969. Roberto Marinho ficou com total controle da TV Globo. Suas concorrentes, Tupi e Excelsior, continuaram seu lento declínio. A Globo centralizou todas as produções no Rio quando o estúdio de São Paulo incendiou. O seguro pago ajudou a TV Globo a impulsionar a construção de uma rede. Em 1969, a primeira estação de TV via satélite deu ao Brasil uma ligação internacional. No ano seguinte, as principais cidades brasileiras foram integradas por uma rede nacional de micro-ondas. A televisão no Brasil não era tanto para entreter o público. Television in Brazil was not so much to entertain the public initially. What it did more was unify the country. O primeiro jornal nacional em cadeia da Globo foi o Jornal Nacional, que foi apresentado em 1º de setembro de 1969. Assim nasceu a rede. Faltava algo. A verdadeira vida política do Brasil não estava lá. Não havia a voz dos sindicatos, não havia a voz das diferentes forças em conflito. E o conflito normal do dia a dia. Você tinha vozes doutorais, você tinha mentes doutorais. A censura cortava não apenas trechos de programas, notícias que não eram veiculadas, mas criou uma tendência no Brasil da gente não ter a história registrada daquele período. A Excelsior havia sido a única empresa de televisão a se opor ao golpe militar de 1964, e os militares não esqueceram disso. Em 1970, o governo cancelou sua concessão. No início dos anos 70, o novo governo do General Médici lançou uma campanha maciça com o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas. The Trans-Amazon Highway was the next grandiose national infrastructure project. Mas não basta construir estradas, é preciso colonizar. A Copa de 1970, no México, foi transmitida ao vivo, via satélite. O Brasil foi campeão, e o regime aproveitou o máximo, explorando a glória dos campeões. Mas esta foto do presidente foi proibida. Talvez porque o homem duro parecia humano demais. O Estado fornecia cerca de 30% dos gastos com propaganda. Pagava por algumas propagandas e outras decretava que deveriam ser transmitidas de graça. A televisão era o principal veículo para suas mensagens de propaganda. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. Qualquer reportagem sobre declínio era proibida. Também o eram as críticas persistentes e sua publicação. A lista de assuntos censurados era interminável. A ordem proibindo a menção de algum acontecimento era frequentemente enviada aos jornalistas antes mesmo que acontecesse. Por exemplo, o senhor está proibido de noticiar um sequestro que acontecerá amanhã, provavelmente em Curitiba. A TV Globo muitas vezes foi além do que era requisitado. Transformou as pessoas em não pessoas. Eles proibiam minhas músicas, a censura proibia algumas músicas minhas, a censura que era oficial do governo. Agora, a TV Globo se encarregou de ser mais realista que o Rede e reforçar essa censura, proibindo o meu nome. Em 1981, uma bomba explodiu em um carro do lado de fora do Rio Centro, onde se realizava um show musical. Havia 20.000 pessoas lá. Os militares disseram que a bomba havia sido colocada por extremistas de esquerda. Mas a explosão matou um soldado e feriu outro dentro do carro. No primeiro noticiário da Globo sobre o incidente, via-se claramente uma segunda bomba intacta dentro do carro. Quando transmitiram a notícia novamente, a segunda bomba foi retirada da edição. A novela no Brasil é diferente da sua equivalente do hemisfério norte. Sempre tem um fim. Elas vão ao ar quando os 12 capítulos, suficientes para 2 semanas, já estão gravados. Os outros são escritos baseado em pesquisas de audiência durante os 7 a 8 meses em que se passa a novela.
A Globo transmite 3 novelas de 1 hora no horário nobre da noite, 6 noites por semana. As novelas são o início da supremacia da Rede Globo. Novelas are the foundation of the Globo network's supremacy. Globo e você, tudo a ver. O fascínio que existe pelas novelas no Brasil é pela característica do Brasil, porque o Brasil às vezes dá a sensação de que ele não foi descoberto, ele foi escrito. O Brasil parece um país ficcionário às vezes. O Brasil às vezes parece assim, um misto de Gabriel Garcia Marques com Franz Kafka. Então, e aí esse fascínio pela ficção invade a vida das pessoas a ponto de elas se fanatizarem pelas novelas. As primeiras novelas da Globo eram melodramas exóticos escritos em Cuba ou na Argentina. O Sheik de Agadir, a Rainha Louca. No início dos anos 70, seguindo o sucesso de uma novela brasileira da Tupi, a Globo também se abrasileirou e modernizou suas novelas. Porque não é um projeto que esqueceu da pobreza, da periferia. Contemplou, porque se esquecesse, não daria certo. Contemplou. Mas contemplou maquiando a pobreza e apontando uma perspectiva de ascensão pelo trabalho, pelo investimento. É como se o Brasil tivesse tentado viver na forma de farsa o que foi o sucesso mesmo do self-made man em outra época do capitalismo. Esta novela da Globo, Selva de Pedra, foi a primeira a conquistar o índice de 100% de audiência. Todos os televisores ligados no Brasil estavam assistindo Selva de Pedra. E não foi a única vez que isso aconteceu. Muitos consideram Gabriela, estrelada por Sônia Braga, baseada no livro de Jorge Amado, uma das melhores novelas da Globo. Certamente foi a mais erótica. Tivemos audiências de 93%, 96% dos aparelhos desligados, o que naquele momento significava 50, 55 milhões de pessoas assistindo televisão. Por isso mesmo a gente costuma dizer que o Brasil, num determinado momento, apesar da dimensão continental, deixou de falar português, que é a língua dele, para falar TV globês. Depois de Dance Days, que tinha como cenário uma discoteca do Rio, mesmo os mais isolados vilarejos no Brasil passaram, de repente, a ter 3 discotecas. A impressão que eu tenho é que a Globo conseguiu, melhor do que qualquer política repressiva, de proibição, de censura, alterar a consciência do brasileiro sobre a sua condição. Em 1989, versões mais curtas das novelas da Globo foram transmitidas nas televisões de 52 países. Noble esa silla no haría, las personas cambian. Some can change, they can change, but a tree that's twisted? Em 1972, o presidente Médici inaugurou a televisão a cores, em um grande festival. E ele disse: todas as noites, quando vejo o noticiário, sinto-me feliz. Por quê? Porque no noticiário da TV Globo o mundo está um caos e o Brasil está em paz. É como tomar um calmante depois de um dia de trabalho. A chegada das cores consolidou a superioridade da TV Globo. O que a própria Globo definiu como padrão Globo de qualidade foi instaurado. Os espectadores salivavam e se sentavam quando o Plim Plim anunciava o início do próximo programa global. Donner, um austríaco, passou a ser o chefe do departamento gráfico em meados dos anos 70. Suas imagens limpas e incríveis ainda hoje são o visgo que une a imagem hipnótica da Globo. Costumam acusar a Rede Globo do exercício de um monopólio de televisão. Há quem sustente que esse monopólio representa um Estado dentro do Estado.
Mas eu não participo dessa opinião, porque o monopólio da Rede Globo, se existe, seria então o monopólio da competência. Em 1977, Roberto Marinho demitiu Walter Clark, que era então o alto executivo mais bem pago da América Latina. É como tudo na vida, né? Você tem o começo, o clímax, depois a coisa entra em processo de decadência. Nós começamos eu senti que ele queria. Afinal, a coisa estava montada, o trem elétrico de miniatura estava pronto e ele queria brincar e esse trem elétrico era um instrumento de poder. E o Roberto Marinho é o cidadão Kane? Mas é uma pessoa bem parecida, mas acho que acho que ele não tem o Husband. Walter Clark foi substituído pelo controlador de programas, conhecido apenas por Boni. Ele ainda administra a Globo. Enquanto isso, como a Globo mostrou, a repressão não havia diminuído. Os jornalistas não foram poupados. Em 1975, Vladimir Herzog, o jornalista-chefe da emissora de televisão educativa de São Paulo, foi preso. Ele morreu horas depois dos cárceres do Doicode. Ele havia sido violentamente torturado. A polícia política mostrou uma foto sua simulando enforcamento na tentativa de convencer a população de que Herzog havia se suicidado. A notícia de sua morte não foi divulgada na televisão, mas apareceu nos jornais e milhares de pessoas se reuniram na Catedral da Sé para protestar contra o assassinato. Em 1979, o general Figueiredo tornou-se o quinto e último presidente militar. Ele prometeu abertura para a democracia. Em 1980, a TV Tupi acabou se arruinando financeiramente e sua concessão foi cancelada. A editora Abril, a maior editora brasileira de revistas, entrou com pedido de uma ou duas concessões para a rede de TV. Sua revista semanal de maior sucesso, Veja, havia sido lançada em 1968 e havia, às vezes, criticado o regime militar. Eles decidiram dividir a Tupi em duas partes, tirar das mãos de seus proprietários e recomeçar do princípio. E nos disseram, não se preocupem, vocês terão uma das duas partes, não tem que fazer nada, porque nós queremos pessoas sérias que fazem isso direito e que elevam o nível da televisão no Brasil e etc. Então não nos preocupamos muito, relaxamos e esperamos que caísse em nossas mãos. E o que aconteceu foi que tínhamos todos os civis do governo do nosso lado, especificamente Golbery e Delfim, que eram os dois homens mais importantes do governo naquele momento. Depois, descobrimos que tínhamos o general Medeiros do outro lado, dizendo ao presidente Figueiredo, você não deve dar para esses caras, eles são nossos inimigos, eles irão usá-la para nos incomodar, como fazem com a Veja. Então, o bom senso falou mais alto no governo e eles não nos deram. O presidente deu as duas concessões para a Manchete, uma editora de revistas menor e mais mansa que Abril, e para Silvio Santos, para sua SBT. Provavelmente, nenhum dos dois incomodaria o regime. SBT. O presidente... A Rede Globo continuou sua expansão e se mostrava orgulhosa a seus espectadores. Aqui, Roberto Marinho e o presidente participam da inauguração de uma afiliada nova, propriedade de um deputado pró-regime militar. Que recebeu com o jornalista Roberto Marinho. Devo dizer que o Dr. Roberto Marinho nunca me criou qualquer tipo de dificuldade. Eu, ministro censor, e ele, diretor do Globo, da televisão Globo, da Rede Globo, da Rádio Globo, da Rádio Mundial, da Rádio Eldorado. Ele nunca me criou a menor dificuldade. Durante as 2 décadas de ditadura militar no Brasil, o número de televisores cresceu para mais de 23 milhões. Roberto Marinho ficou riquíssimo. E provavelmente era o civil mais poderoso do Brasil. Mas, com o fim do domínio militar, seu poder cresceu ainda mais, além de qualquer regulamentação ou controle. A Globo foi censurada, sem dúvida. Muito censurada, como todos os outros meios de comunicação do país.
O que a Globo fez de diferente dos outros meios de comunicação é que a Globo encampou, ela defendeu o regime, ela exaltou o regime em vários momentos. Quer dizer, então essa tese de que ela simplesmente não falou, não contou a realidade porque foi censurada, é uma forma de defesa que a Globo descobriu para se explicar perante a sociedade brasileira, agora no período da democracia. Ao fim do regime militar, os 2 primeiros satélites brasileiros haviam sido lançados. Os militares haviam gasto cerca de 14 bilhões de dólares, integrando o Brasil através das telecomunicações. Um satélite do mesmo tipo, o Brasil Sat-2. Globo e você, tudo a ver. A programação noturna durante a semana começa com um aperitivo cômico, Escolinha do Professor Raimundo. Estrelado por Chico Anísio, o comediante mais antigo e mais bem pago da Globo. E o salário? Seu Supapô Uaci. Sétimo A, Supapô Uaci. Crava. Seu Supapô, quando a terra do índio está pronta para a lavoura, como é que o índio fala? Está na hora de plantar semente. Está na hora de plantar semente. E quando a mulher do índio está pronta para o amor, como é que o índio fala? Está na hora de plantar mandioca. Já está civilizado. Meu Bem, Meu Mal, a atual novela das 8, terminará em poucas semanas. Marcela, descobrindo a amante secreta de Ricardo. Não comente nada com ninguém. Gente, por que eu teria alguma consideração por você? Meu Bem, Meu Mal. Hoje, depois do Jornal Nacional. Qual é a novela que você quer assistir? Eu quero saber que novela. As 3 da Globo. A semana inteira, de segunda a sábado. As 3 novelas. Barriga de Aluguel, Lua Cheia de Amor, Meu Bem, Meu Mal. Eu gosto mais de Barriga de Aluguel. É do Tadeu. Barriga de Aluguel, Barriga de Aluguel, Barriga de Aluguel. Rede Globo, Rio, 18 horas 48 minutos. Assista agora Lua Cheia de Amor. Barriga de Aluguel, a novela das 6, é para donas de casa, jovens e crianças. Ana e Zeca comprou bebê, aí Clara alugou a barriga, ela teve um neném, era para entregar a Ana, aí ela não quis entregar, aí devolveu o dinheiro e Clara quer ficar com o filho porque quer. A novela das 7 horas é para as pessoas que chegam do trabalho e não exigem muito do espectador. Essa aqui, Lua Cheia de Amor, não foi um sucesso. É uma coprodução com a Espanha e a Suíça, através da Tele Monte Carlo, ramificação europeia da Globo, que opera na Itália. A Chica Ponchi, a dona da quitanda, a dona da muamba, a dona da batata, Você assiste novela? Sim, que novela? Meu Bem, Meu Mal. 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 Meu Bem, Meu Mal também é outra família riquíssima, que tem uma mulher muito ambiciosa, né? Quer manter a família dela, quer manter a sua posição e aí ela usa as pessoas para manter aquela posição que ela tem. A novela das 8 é a mais elaborada e tem o índice de audiência mais alto. Este personagem é Porfírio, o mordomo da família rica. Com licença, vocês gostariam de tomar um refresco, um drink, uma água? Não, eu gostaria que você desse o fora daqui imediatamente. Com licença, divino, eu poderia beijar o seu divino pezinho? Nossa, que perfeição. O que você tá fazendo aí, hein? Olha, cuidado com o meu noivo, hein? Nenhum calo, nenhuma calosidade, nenhum olho de peixe.
Tem uma encravada aqui, ó. Ah, sai pra lá, vai procurar o cabo do inferno. O meu noivo vai saber disso, viu? Então tá, pode deixar. Boa noite. O senhor viu ele pegando no pé da menina? Isso tem cara de seminarista, mas o que ele é mesmo é sacerdote do capeta. Na outra encarnação ele deve ter sido mordomo da Messalina. Vai por mim, seu Lázaro. A ameaça de uma epidemia de cólera no país. Hoje em Globo Repórter, depois de Meu Bem, Meu Mal. A TV Globo não perde nenhuma oportunidade para anunciar os outros produtos das organizações Globo. 30% da receita da gravadora de Roberto Marinho vem dos discos da Xuxa. E a maior parte do restante com a venda das trilhas sonoras das novelas, com muitos sucessos americanos. A apresentação de produtos nas novelas da Globo é espalhafatosa. Este é um grande banco particular brasileiro. Esta é uma revista editada pela Globo. Aqui, a agência de publicidade, cujo controle é o ponto-chave da resolução da trama, está trabalhando para o Boticário, uma cadeia de produtos de beleza ditos naturais. Tá na cara que você vai gostar. Não, pra mim tá legal assim mesmo. Eu mandei sentar, disse. Sim, senhora. Quanto você quer pra fazer um aborto? Pode dizer seu preço. Eu pago. Apenas uma vez, quando a Rede Manchete produziu Pantanal em 1990, a TV Globo foi derrotada nos índices de audiência por uma novela produzida por uma concorrente brasileira. Tinha o Pantanal como local de ação, uma terra ecológica maravilhosa no Brasil. Essa novela tinha erotismo, animais e natureza de forma despreendida, e duas mulheres que viravam leopardos quando ficavam bravas. Ela derrotou a gigante da Globo, mas isso não ocorre frequentemente. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Vem aí, O Dono do Mundo, de Gilberto Braga. A nova novela das 8. Globo e você, tudo a ver. Em um de seus gestos mais extraordinários, a Globo fez um videoclipe para alegrar os meninos de rua do Brasil. 8 milhões de crianças vivem abandonadas nas ruas. São mortas diariamente por assassinos contratados para limpar o bairro. Ainda é um sonho possível.